Isso vai mudar a forma como você enxerga o Scar King e o Trespasser, cara. Hoje a gente vai ter uma batalha entre esses dois vilões. Quem será que ganha isso? É isso que eu vou te mostrar, baseado sempre nos materiais oficiais e não em favoritismo. Fala, meu parceiro, eu sou o Gabriel, cara. Hoje a gente vai colocar frente a frente dois dos monstros mais debatidos nos fóruns de cultura pop. O Scar King do universo de Godzilla e Kong e o Trespasser, o primeiro invasor que a gente vê na franquia Círculo de Fogo. Qual franquia da Legendary sai vencedora, cara? Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Cara, vamos começar analisando a densidade e a estrutura física de cada um deles. Do lado do Monstroverso, a gente tem o Scar King. Se a gente consultar a novelização oficial do filme Godzilla e Kong, o Novo Império, a gente consegue entender que o Scar King tem cerca de 97 metros de altura, mas a altura não é o fator mais importante aqui, e sim a forma como o corpo dele é construído. Ele é um primata, né, cara, mas a anatomia dele é bem diferente da do Kong. O Kong tem um corpo mais robusto, parecido mais com o de um gorila, feito para aguentar mais impacto. Já o Scar King lembra muito mais um orangotango misturado com um chimpanzé, sabe? Ele é mais magro, com braços bem mais longos em proporção ao tronco. Isso significa que a força dele não vem de um corpo mais robusto, né, para poder empurrar o oponente. A força do Scar King vem de alavancagem. Na física, cara, quanto maior o braço de alavanca, maior a força aplicada na ponta. Como a gente consegue ver na HQ Godzilla e Kong e The Hunted, ele domina outros macacos da Terra Oca, usando movimentos bem mais rápidos, né, e chaves de braço, aplicando pressão em pontos específicos. Ele não tenta levantar muito peso, sabe? Do outro lado, a gente tem o Trespasser. Pegando os dados oficiais do livro Pacific Rim Men, Machines and Monsters, que é o guia de bastidores do primeiro filme, o Trespasser mede 92 metros de altura e pesa exatamente 2.700 toneladas. Ele é classificado como um kaiju de categoria 1. A primeira coisa, cara, que a gente precisa notar aqui é o centro de gravidade diferente do Scar King, que é esguio e alto, e o Trespasser, cara, que tem uma postura curvada, com pernas muito grossas e braços bem próximos ao chão. Se a gente fizer uma analogia visual, o Scar King é como um lutador de capoeira, né, cara? Muito focado em usar o próprio peso para poder se movimentar. O Trespasser é como um lutador de sumô, sabe? Pesadão. Ele é plantado no chão, cara. A densidade do Trespasser também é diferente. Os monstros de Círculo de Fogo têm uma biologia à base de silício, o que torna os ossos e os tecidos deles muito mais pesados e rígidos do que a biologia baseada em carbono do Scar King. Se a gente começar a medir apenas feitos de levantamento de peso e estabilidade no solo, o Trespasser tem uma vantagem bem clara aqui. A estrutura dele foi desenhada pelos precursores para não ser derrubada facilmente, enquanto o Scar King precisa estar em movimento constante para poder gerar força através do movimento cinético. Ah, cara, a gente já entendeu que o corpo dos dois são bem diferentes e foram feitos para funções diferentes, certo? Mas como será que eles causam dano? Vamos falar primeiro do Scar King. Existe um mito rodando em alguns fóruns de que ele pode absorver energia dos outros seres da Terra Oca. Como a gente consegue ver no filme, isso não é verdade, tá, mano? A biologia dele é puramente física. Ele não dispara nenhum tipo de raio, não solta fogo e também não absorve radiação atômica nem nada disso. O arsenal dele se resume à inteligência no uso de ferramentas, especificamente no chicote de osso que ele carrega. O Scar King usa isso de duas formas. Primeiro, para causar um dano cortante. O chicote funciona acumulando energia cinética desde a base até a ponta. Quando a ponta atinge o alvo, toda essa energia é liberada em uma área muito pequena, criando um corte muito profundo. No filme mostra inclusive o Kong se machucando com esse chicote. A segunda forma é usando aquele cristal que ele tem, causando dor e comandando a Shimo. Mas como ela não tá nessa luta, nem vou levar isso daqui em consideração, tá? Então agora a gente vai olhar pro Trespasser. Assim como o seu oponente de hoje, ele não atira raio pela boca ou solta bolas de fogo. O design original dele no universo de Círculo de Fogo foca em dano estrutural. A principal arma dele é aquela crista óssea na cabeça, que tem o formato de um machado. O livro do filme detalha que ele usa esse cristal para poder bater de frente com pontes e prédios, usando o próprio peso do corpo para poder cortar concreto e aço. Mas o grande diferencial do arsenal do Trespasser não é o osso que ele tem, cara, é o próprio sangue dele. Na real, o sangue dos kaijus dessa franquia é chamado de Kaiju Blue. O diretor Guilherme Del Toro explicou na época do lançamento que esse sangue é altamente tóxico e tem uma base de amônia. A ciência de lore mostra que o Kaiju Blue reage quimicamente com o oxigênio da terra. Quando esse sangue sai do corpo do monstro, ele começa a corroer os materiais em volta e criar uma névoa que envenena o ar. Aqui a gente já entra com o ponto principal do round. Se um tentar anular o ataque do outro, não vai dar certo, cara. O Trespasser não tem inteligência motora para poder desviar de um chicote se movendo acima da velocidade do som.
ele vai tomar um belo de um corte, cara. Só que o Scar King tem pele e pulmões normais. Ele não tem imunidade química, cara. Cada vez que o chicote abrir um corte no Trespasser, o sangue tóxico vai espirrar no campo de batalha, criando uma área de risco que prejudica diretamente a respiração e a pele do primata. O arsenal do Scar King é muito mais rápido, mas o do Trespasser é uma defesa reativa contínua. Vamos entrar agora na parte de resistência. Esse é um dos pontos mais importantes quando a gente analisa uma luta longa, porque a gente precisa entender a diferença entre defesa ativa e a defesa passiva de cada um. Basicamente, cara, é quem aguenta ficar apanhando por mais tempo, né? O Scar King usa um sistema de defesa ativa. Isso quer dizer que a resistência dele está ligada à capacidade dele de não ser atingido. Como a gente nota nas cenas de luta na Terra Oca, ele evita o confronto direto corpo a corpo quando o adversário é muito mais pesado. Ele esquiva, ele rola, ele se joga pros lados, ele pula. Quando ele realmente recebe um golpe limpo, ele sente na hora, cara. O corpo dele não é feito de escamas grossas e nem de muito músculo. A resistência a cortes e impactos diretos dele é bem baixa se a gente comparar com monstros como o próprio Godzilla. Ele sente dor bem rápido, tá, cara? Ele perde dentes e demonstra sinais físicos de cansaço quando precisa se defender bloqueando com os braços. A durabilidade dele depende do fôlego dele. Por outro lado, o Trespasser é o exemplo perfeito de defesa passiva. O corpo dele age como um tanque, cara. Pra gente ter a dimensão exata disso, a gente precisa olhar primeiro pra HQ oficial chamada Pacific Rim Tales from Year Zero. Essa HQ detalha o que aconteceu no dia K, que foi o dia 10 de agosto de 2013, quando o Trespasser surgiu. Na lore, os militares americanos usaram jatos, caça, helicópteros de combate e tanques pesados para poder atirar nele. A HQ e os registros oficiais mostram que o exército atirou no Trespasser sem parar durante 6 dias, mano. E sem parar, tá, cara, eu tô falando. A pele dele, que é uma placa de queratina com compostos de silício, simplesmente absorveu o impacto de mísseis perfurantes de armadura. Eles só conseguiram derrubar o Trespasser depois de usar 3 mísseis nucleares táticos de baixo rendimento, o que acabou destruindo parte de cidades americanas no processo. Portanto, mano, em quesito de durabilidade, o Trespasser obviamente tem uma margem de vantagem imensa. A pele espessa dele protege os órgãos vitais de danos térmicos e perfurantes por dias. Enquanto o Scar King gasta calorias e oxigênio pulando para poder se manter vivo, o Trespasser só precisa continuar caminhando, enquanto a própria carapaça dele absorve todo o dano. Se o Trespasser tem vantagem na durabilidade, o jogo muda totalmente quando a gente olha para a mobilidade. O ambiente onde a luta acontece dita o ritmo do combate, e a gente precisa ver como cada um domina o mar, a terra e os lugares mais altos. O Scar King é um mestre absoluto da mobilidade em ambientes complexos. Nas cenas no reino subterrâneo da Terra Oca, a gente consegue ver ele usando táticas de braquiação, que seria o ato de se balançar usando os braços. Ele usa as estruturas de pedra e cristais para poder não tocar no chão. Ele consegue mudar de direção no ar e pular grandes distâncias. A agilidade dele compensa muito a falta de peso que ele tem. Em um campo de batalha com prédios, árvores gigantes ou montanhas, o Scar King dita o momento do ataque. Ele escolhe quando entrar no raio do alcance do inimigo e quando sair. O Trespasser tem uma origem muito específica. Como a gente já sabe, mano, a fenda por onde os monstros de Círculo de Fogo passam fica no fundo do Oceano Pacífico. Toda a fisiologia primária deles é feita para poder nadar em pressões absurdas no fundo do mar. Na água, o Trespasser é incrivelmente rápido e bem mais furtivo. Ele consegue nadar por milhões de quilômetros sem precisar parar para poder respirar e usar correntes marítimas a seu favor. Mas na terra firme a situação é outra. O caminhar dele é metódico, sabe? Ele consegue se apoiar nas garras inferiores e usa as patas traseiras grossas para poder empurrar o corpo para frente. Ele não consegue pular alto, cara, e as rotações do tronco dele são bem limitadas pelo próprio tamanho da carapaça nas costas. Se essa luta acontecer no meio do oceano, o Trespasser com certeza afoga o Scar King em poucos minutos, tá? Mas se for em terra firme com obstáculos, o Scar King toma o controle da mobilidade, mano, tranquilo. Ele não vai conseguir levantar o Trespasser, mas provavelmente consegue girar em torno dele com muita facilidade, aproveitando o tempo de resposta mais lento do invasor alienígena. Só que além de todos esses pontos, o lado psicológico pesa bastante no meio de um combate longo. O Scar King é um ser de inteligência bem mais avançada, ele usa um raciocínio em um nível humanoide. Ele cria estratégias para poder emboscar oponentes e constrói ferramentas. Só que a mentalidade dele é de um ditador, cara. Ele gosta de liderar usando o medo e a intimidação. Esse é o fator X dele, cara, o terror psicológico que ele consegue causar nas suas vítimas. Ele domina outros seres quebrando a vontade dele, sabe? Mas ele tem uma fraqueza emocional bem clara, mostrada nas telas. Ele
Ele é bem arrogante e tem um complexo de superioridade absurdo. Quando as coisas saem do controle ou quando ele se sente humilhado por um erro, ele perde a calma, começa a agir por impulso e deixa a estratégia de lado para tentar resolver as coisas na força. Já o Trespasser opera de uma maneira completamente diferente. Ele não é um animal comum, cara. Como a lore de Círculo de Fogo estabelece bem cedo, esses kaijus são clones desenvolvidos em laboratório criado pelos precursores. Eles são armas de cerco. O Trespasser não tem instinto de autopreservação e também não sente medo. Ele não liga se tá apanhando, cara, e também não sente remorso por destruir algo. O instinto dele é apenas avançar contra a área mais populosa ou o inimigo mais próximo. Essa é a programação instalada nele. Então a gente vai considerar empate aqui nesse quesito e eu vou te explicar o motivo baseando nos dados oficiais. O Scar King é muito mais inteligente e tem a capacidade de criar armas, armadilhas, de forma bem mais rápida. O planejamento dele é superior. Só que toda a base da tática de combate do Scar King é baseada em intimidar, ameaçar e gerar reações no oponente. Como o Trespasser é apenas um fantoche programado para destruir, ele não sente medo de linguagem corporal, cara, você entende? O Scar King não consegue intimidar algo que foi criado em uma fábrica de clones. A falta de vulnerabilidade psicológica do Trespasser anula a maior vantagem intelectual do Scar King, deixando esse quesito equilibrado de formas opostas, entende? Mano, agora a gente chegou na melhor parte do vídeo, cara, a luta. Vamos imaginar o cenário perfeito aqui pra gente conseguir testar os dois. A batalha acontece nas ruínas de São Francisco. Temos restos de prédios destruídos, muita poeira no ar e áreas planas onde a água da baía invadiu a cidade. É um ambiente que dá água pro Trespasser se molhar, mas também prédios o suficiente pro Scar King usar suas acrobacias. O confronto começa com o Trespasser saindo da água e caminhando pelas ruas alagadas, quebrando os restos dos prédios com os ombros pesados. O Scar King já tá posicionado, cara, em cima de uma torre danificada. Ele analisa o padrão de movimento metódico do inimigo. Sabendo que não vale a pena medir força logo de cara, o primata dá o primeiro passo. Ele salta do prédio usando seus braços compridos para pegar impulso em um viaduto e cai nas costas do Trespasser. O Scar King saca o seu chicote de osso e desfere um golpe limpo, cara, visando a nuca do invasor. O som do osso quebrando a barreira do som ecoa, cara. Mas quando atinge as escamas de silício do monstro, a ponta do cristal bate e raspa, mano, criando apenas um arranhão superficial. A pele, cara, que resistiu a dias de fogo de artilharia na HQ oficial, absorve o impacto cinético com muita facilidade. O Trespasser não sente medo e também não vai recuar. Ele vai lá e simplesmente vira o tronco devagar e tenta um golpe com as garras pesadas. O Scar King, com a sua mobilidade muito superior, solta as costas do monstro, se balança em um poste, e pousa a vários metros de distância. O macaco percebe que a força sozinha não vai perfurar a carapaça superior. Ele precisa de estratégia. O Scar King começa a correr ao redor do Trespasser, aproveitando que o monstro tem dificuldade de girar rápido. Ele usa o chicote de osso de forma contínua, mirando sempre nas juntas, debaixo dos braços e atrás dos joelhos do Trespasser, onde a pele costuma dobrar e ser mais fina. O plano até que funciona, mano. Após várias esquivas, o Scar King encontra uma brecha e acaba cravando a ponta do cristal diretamente na articulação principal do braço esquerdo do Trespasser. A lâmina improvisada entra fundo, cortando músculos e tendões. E é nesse momento que o veredito da nossa luta começa a ser desenhado. No exato segundo em que o Scar King puxa o chicote de volta, o sangue do Trespasser jorra do ferimento em alta pressão. O Kaiju Blue espirra na forma de um líquido grosso e reativo, atingindo o braço direito e parte do peito do Scar King. Assim que a toxina à base de amônia entra em contato com o ar e com a pele baseada em carbono do primata, ela começa a ferver, mano, e começa a queimar. O Scar King solta um grito de dor extremo. Ele não esperava por isso, O seu corpo também não foi feito para lidar com esse tipo de arma química. A fumaça ácida entra pelas narinas dele, queimando as vias respiratórias. Sentindo a dor consumir sua mobilidade e vendo que a situação saiu do controle, o fator emocional do Scar King fala mais alto. Ele perde a calma, cara. Ele quer terminar isso com um único golpe, mirando no ponto que sempre resolve qualquer problema na natureza, a cabeça. Mesmo sentindo muita dor, o Scar King salta usando tudo que restou de força nas pernas. Ele vai lá e usa o peso do próprio corpo em queda livre e bate com a ponta do cristal exatamente no topo da cabeça do Trespasser, bem atrás da crista de machado. O golpe é tão bem encaixado que perfura o crânio e destrói o rosto do monstro alienígena. O Scar King pousa no chão, segurando o próprio braço queimado, esperando o inimigo cair morto. Ele obviamente tem certeza que ganhou, cara? Acertou a cabeça do bicho. Só que existe um detalhe que define o vencedor aqui de forma irrefutável. Se a gente lembrar das cenas de laboratório do primeiro filme de Círculo de Fogo, quando o personagem Newton Geisler estuda os órgãos desses seres, existe uma regra clara, Devido ao tamanho gigantesco, os kaijus dos precursores não sobrevivem com apenas um cérebro. Eles possuem um cérebro principal na cabeça, mas também possuem um cérebro secundário localizado perto do peito, focado exclusivamente no controle motor e nas funções vitais. Com o resto destruído e o cérebro principal
inativo, o Trespasser não morre. O cérebro secundário começa a assumir o controle motor automaticamente. O Scar King não sabe disso, né, mano? Ele tá de costas, respirando fundo por causa do veneno, e sem perder tempo, o Trespasser usa o momento de distração e avança, mano. Ele usa a crista óssea da cabeça rachada para golpear o Scar King em cheio, prendendo o primata contra o concreto e finalizando a batalha pelo simples fato de que seu corpo aguentou continuar funcionando até o inimigo cometer um erro. O vencedor desse combate é o Trespasser. E cara, não foi por ser mais rápido ou mais inteligente no sentido comum, mas por ter um mecanismo de defesa químico passivo e um corpo totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis. Tchau.